Olha só, toda vez quando você se propuser a fazer alguma coisa na tua vida, você terá inimigos. Inimigos no teu ciclo de amizade que aparentemente parece ser amigo, inimigos na família, inimigos no teu emprego, ou seja, em qualquer ambiente que você se propuser a fazer alguma coisa, você vai encontrar pessoas que olharão para você com um olhar de desprezo, com um olhar de perdedor, porque foi isso que aconteceu, sabe com quem? Com Davi. Davi não era ninguém. Apesar do profeta Samuel ter ido lá na casa dele, ter ungido ele, ter feito o que Deus mandou, isso não mudou a visão que o povo tinha dele. Agora, quando você vai para o capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, você começa a entender o que Davi fez para que o povo olhasse para ele diferente. Pois é, porque há momentos em que o povo vai precisar ver as tuas ações para poder mudar o conceito que tem sobre você. Você sabia disso? Aquela ideia de que às vezes as pessoas pouco importa o que elas pensam sobre nós, ela é verdade até um certo ponto. À medida em que o tempo vai passando, à medida que os dias vão passando e as coisas vão acontecendo, as pessoas começam a mudar, né, o conceito que tem ao teu respeito. E eu quero basificar isso aqui nessa história de Davi contra Golias. Olha que interessante, quando você lê a história, eu estou com a Bíblia aberta aqui, no primeiro livro do capítulo do profeta Samuel, capítulo 17, você vê que um espírito maligno toma conta de Saul e há uma reunião no palácio agora e alguém orienta o rei e diz: rei, o senhor precisa de uma pessoa que toque harpa, que saiba tocar harpa, para que esta pessoa toque e acalme o senhor e esse espírito maligno saia da sua vida. É interessante que alguém conhecia Davi. E a verdade é que o texto diz que alguém se lembrou dele quando de fato houve essa situação. O interessante é que mandaram chamar Davi. Para encurtar, Davi toca a harpa, coisa que ele já fazia antes, né? Às vezes a gente não dá muito valor ao que a gente faz nos simples detalhes da vida, né? Poxa, eu faço isso, parece que não tem resultado. Fique tranquilo, a sua hora vai chegar. Chegou para Davi, por que não pode chegar para você? Então Davi vai para o palácio, ele toca a harpa, o rei é tocado pelo som que saía dos dedilhados das cordas da harpa, e o rei vai com a cara de Davi. Isso está lá no texto, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Agora, o rei pede para que Davi fique, porque ele gostou dele, pediu para que o seu pai deixasse ele lá no palácio, aquela coisa toda. O Davi foi se aproximando mais do rei. O rei foi tendo mais intimidade com Davi. E os dias vão passando, o tempo vai passando. Davi sai de um ambiente, vai para outro ambiente totalmente diferente do que ele imagina. E chega uma situação em que Golias começa a atacar o povo de Israel, ao ponto que ele esnoba o exército de Israel, ao ponto que ele esnoba
a força militar de Israel. E agora Israel se vê numa situação em que não consegue achar uma saída. Davi, já nesse momento, nesse contexto, já não estava mais no palácio. Davi era um menino ainda que ficava da sua casa até o campo de batalha, levando alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. Normalmente era assim que acontecia. E nessa situação, Davi, a pedido de seu pai, vai até o acampamento de Israel, onde essa situação entre Golias e o povo de Israel está acontecendo. E aí você percebe que Davi começa a se interessar com o que está acontecendo. Veja bem, há situações em que você vai ter que tomar uma decisão, se você quiser ir para o próximo passo. Parece até uma fala motivacional. Na verdade ela é, mas não tem um fim em si mesmo. Não é o meu propósito aqui de trazer algo motivacional, não. De trazer uma realidade que pode mudar a tua vida. Davi se interessa pelo assunto, se interessa por aquilo que está acontecendo e começa a perguntar: o que está acontecendo? O que é isso que estão fazendo? Não, é que Golias, alguém no acampamento explica para ele o que está acontecendo. Ao ponto que aqueles que sinalizaram para ele o que ia acontecer, disseram assim: olha, quem conseguir matar o Golias, o rei vai isentar de impostos a sua casa, a sua família, né? Vai ter muito dinheiro, vai ter muita riqueza e ainda vai casar com a filha do rei. Olha que interessante. Davi, preste atenção nisso agora. Davi se dispôs a lutar contra Golias. Ninguém pediu para ele. Deus não falou para ele lutar. Você não tem isso na Bíblia. Apesar de você talvez ter ouvido alguém dizer que Deus mandou ele lutar. Não. Em momento algum no texto você enxerga Deus falando para Davi lutar com Golias. Olha só. Ele se dispõe a lutar. E aí você conhece a história. Ele lutou bravamente, foi em nome do Senhor Jesus, foi em nome do Deus de Israel, porque quando ele foi ungido lá na casa do pai dele, na frente de seus irmãos, o texto no final do capítulo 16 diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele. Então, a partir daquele momento, ele estava com Deus. Então, ele vai para a guerra sem absolutamente nada de ornamento ou de armadura convencional para uma guerra. Ele vai apenas com uma funda e com algumas pedras que ele usava costumeiramente lá no pasto do seu pai, cuidando das ovelhas. Agora concluo essa reflexão, essa mensagem, trazendo alguns pontos para você. Há momentos na vida que, se você quiser sair da zona de conforto que você está, você vai precisar comprar briga que não é sua. É isso mesmo. Davi não precisava comprar briga de ninguém. Davi já estava já estava nos braços do rei. Ele não precisava comprar briga do povo de Israel. Mas Davi estava de olho lá na frente. Sim, Davi estava de olho lá na frente. E o texto prova, eu não estou dizendo absolutamente nada fora do texto. O texto prova que ele pergunta o que exatamente o rei vai dar para quem ganhar a batalha contra Golias. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então veja, ele comprou uma briga que ele não precisava
comprar. Você precisa entender isso. Às vezes você vai ter que comprar a briga da sua casa, da sua família, dos seus entes queridos, aqueles que você tem mais amor, aqueles que você defende e tem um apreço tão grande. Eu não sei, talvez seja a sua esposa, talvez seja a sua família, talvez seja o seu emprego, talvez seja, enfim, eu não sei qual é a área, mas é preciso, se você quiser ver o bem da sua nação, do seu ciclo. Para Davi, o ciclo dele ali era o povo de Israel. Era o povo de Israel. Porque quando ele luta com Golias, ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus de Israel? Então ele se incomodou com aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. E há momentos em que você vai se incomodar, mas não apenas se incomodar, é o que você vai fazer com esse incômodo. Então sim, há momentos em que você vai ter que comprar briga. Segunda coisa, Davi lutou contra o gigante sem as armas convencionais. Ele lutou com aquilo que ele já tinha. Ele lutou contra Golias com as armas que ele já usava no seu dia a dia. Então veja, a solução para o problema não era o que vinha de fora, é o que já estava com ele. Não era o que ia vir de fora, não era a armadura do rei, muito embora o rei tenha oferecido para ele a armadura. Davi até vestiu a armadura, mas não coube, porque aquilo que era do rei é do rei, aquilo que era de Davi era de Davi. Então precisa entender que as lutas que você passa, você vai vencê-las com as armas que você já tem. É que talvez você não descobriu quais são, mas Davi nos ensina que elas já estão com a gente, porque ele lutava com leão, com urso lá no campo. Não é assim? No próprio capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, você percebe ele dizendo para o rei, quando o rei o questiona e pergunta, mas como você vai lutar? Ele diz, eu já mato leão, eu já matei urso para defender as ovelhas do meu pai. O que é este homem perto de mim? Então veja, eu queria que você guardasse isso. Às vezes você vai ter que comprar brigas. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas é verdade. Às vezes você vai ter que comprar uma briga. E segundo, as armas que você vai lutar nessa guerra é as armas que você já possui. Não aqui as armas que vêm de fora. Porque as armas dos outros não servem para você. As armas que Deus te deu são suficientes para você vencer a batalha, para você vencer as crises, para você vencer os problemas e, por fim, para vencer as guerras. Eu espero que essa reflexão tenha lhe ajudado, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e eu só te peço uma coisa: deixa a curtida se esse vídeo fez sentido para você, e claro, se inscreve nesse canal e compartilhe essa mensagem com alguém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.